Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Erika Portugal, da Casa Harmonizada, e estamos aqui na nossa sequência da série Transformação, uma série que quer um formar-se por dentro, para que a gente expanda para fora. E se você perdeu os vídeos anteriores, são super importantes para a gente entender o contexto, tá certo? Então a gente falou sobre o poder da decisão, a gente falou sobre a persistência, a consistência e a constância, falando sobre as adversidades do caminho, as provas que surgem ao longo do caminho, e hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, que é a fisiologia, certo? Antes de eu falar sobre isso, eu queria citar que muito do que eu vou tirar daqui eu tirei deste livro, que é a minha Bíblia da PNL, que é o Desperte Seu Gigante Interior, do Anthony Robbins. Ele tem um documentáriozinho no Netflix que chama Eu Não Sou o Seu Guru. Ele tem um outro livro também fantástico, que é esse é o Desperte Seu Gigante Interior, o outro é Poder Sem Limites. E tem muitos outros livros, ele é fantástico. E por que eu estou citando ele? Porque ele fala muito de fisiologia, a PNL, né, a Programação Neurolinguística, fala muito de fisiologia, e o nosso tema hoje é fisiologia. Então eu não poderia deixar de citá-lo, e esse livro, em algumas partes, vai falar sobre isso. Então vamos lá, o que é fisiologia nessa nossa caminhada, né? Sem ser muito técnico, muito elaborado, para a gente entender dentro desse nosso processo de transformação. Se a gente pegar lá do primeiro passo, que é a decisão, né? O poder da decisão, o que eu quero mudar, o que eu quero transformar na minha vida, a gente sabe que quando a gente decide, vem uma energia, a gente não sabe de onde, que a gente fala, é isso que eu quero, eu vou fazer tudo que eu puder para mudar, eu vou fazer tudo que eu puder para ir atrás desse objetivo, e a gente fica super feliz e tal. Então, esse primeiro passo, a decisão, que é super importante. Só que a gente sabe que o mundo está cheio de pessoas, cheias de iniciativa e muito pouco acabativas, então vão acabando desistindo no meio do caminho. Algumas pessoas desistem por quê? Porque não tem consistência. Aquela ideia da mudança não foi consistente, então não se sustentou, se perdeu, desistiu. Outras, porque não tem constância, não ficam ali fazendo, apesar de adversidade, apesar disso, continuam fazendo. Outras, porque não tem persistência. Quando chegam as dificuldades, chegam as adversidades, chegam os percalços do caminho, a pessoa desiste, não consegue se sustentar. E outras pessoas vão desistir porque não trabalharam a sua fisiologia, não trabalharam o seu corpo aliado à sua mente, aliado ao seu espírito. Então, eu só tenho mesmo uma mudança, uma transformação quando eu alio todos esses meus corpos, quando eu uso todos esses meus corpos a meu favor. Eu não sou só um ser físico, assim como eu não sou um ser só espiritual, eu não sou só um ser mental, eu não sou só um ser emocional, eu sou todos esses seres juntos neste corpo. Então, quando eu consigo aliar, né, e alinhar todas essas esferas que me representam, eu tenho muito mais chance de ter sucesso. Eu tenho muito mais chance de conseguir a mudança que eu quero. Então, já que o primeiro passo é tomar decisão, o segundo é persistir, né, é continuar, o terceiro é saber ultrapassar as adversidades, eu preciso estar preocupado com como é que está a minha fisiologia, como é que está meu corpo, como é que está toda essa minha expressão. É interessante porque eu não sei se já aconteceu com vocês, com certeza já aconteceu em alguma situação da vida, mas que você conversa com uma pessoa ou você dá uma boa notícia, você fala alguma coisa e você fala assim, fulana, você tá feliz? E a pessoa fala, tô. Você gostou, né, disso, dessa notícia? Gostei, foi bom. E aí você fica olhando para aquilo e pensando, será que ela gostou? Será que ela não gostou? Será que ela está atravessando alguma coisa? Será que ela é sempre assim? A gente não sabe por quê, porque isso aqui tudo expressa muito, né, da gente, da nossa vida, da nossa opinião. Dizem que a linguagem falada, ela é infinitamente menor em termos de persuasão, de entendimento do outro, do que a linguagem corporal, a expressão dos olhos, da boca, a entonação, né, da nossa voz. Então tudo isso faz muito mais diferença.
Então, quando um vendedor chega para você todo arqueado, né, falando assim, compre tal coisa, porque é bom, eu garanto, tem muito menos chance daquilo me convencer do que quando um vendedor chega e fala assim, nossa, isso é ótimo, eu mesmo coloquei na minha casa, é diferente, é a questão fisiológica, é a fisiologia. Agora, não tem como eu mudar a minha fisiologia se eu não fizer um grande trabalho interior, para eu poder me conectar com essa expressão minha exterior. Então eu preciso estar trabalhando lá dentro, trabalhando meu espírito e minha mente, alimentando eles diariamente para ajudar essa minha parte externa também expandir. Quando eu não estou fazendo isso, eu posso até começar pelo lado de fora, mas eu vou ter que trabalhar internamente também, porque só o externo não vai sustentar. Então, como é que eu começo a prestar atenção na minha fisiologia? Primeiro, pode perceber que sempre que você está com algum problema, com alguma situação difícil, com uma chateação, você tem a sensação de um peso, parece que há um peso em cima da gente. E há mesmo, porque há uma energia densa em cima da gente. E muitas vezes a gente tem a tendência de ir se curvando para isso, e se curvando, porque o peso é grande e eu vou não aguentando caminhar com aquele peso e vou me arqueando. E aí quando eu tô nessa posição mais arqueada, é muito natural que eu não tenha força para expandir, para começar uma outra coisa, para mudar uma atitude, para ter ânimo para fazer algo. Então, é interessante que existem algumas coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, a glândula timo, né, essa que fica mais ou menos aqui, tá dando para vocês verem aqui, ó, mais ou menos aqui, fica a glândula timo, né? Aqui bem pertinho do coração. Essa glândula, dizem que se a gente... Aliás, essa glândula tem uma história interessante. Antigamente, como viam, né, em exames e tal, que na criança, por exemplo, quando faziam a autópsia, percebiam que ela era tipo uma uva passa, uma coisa bem espremidinha. Quando faziam algum exame, um ultrassom, que viam que ela estava grande, achavam que ela estava com um problema, que podia ser um tumor, alguma coisa, e pensavam na possibilidade de tirá-la. Veja só, ela que é responsável pela nossa imunidade, pela nossa alegria, por várias coisas. E aí começaram a perceber que não, o que acontece? A gente vai ficando velho, né? Os anos vão passando e o peso da vida vai fazendo a gente comprimir isso aqui. E como a gente comprime, a gente tem aquela sensação de angústia, a gente tem muitas vezes aquela sensação, ai, me deu um aperto no peito, me deu um aperto aqui, me deu um aperto no coração. Não é a timo que está espremida. E por ela estar espremida, eu tenho essa sensação de aperto. Então, uma das formas de eu mudar minha fisiologia é eu estimular mais essa glândula. Então, pequenos toquezinhos assim no peito, ó, que nem o Tarzan fazia, né? Os macacos, os gorilas, né, fazem, ó, pequenos toquezinhos assim no peito, já vão ajudar a estimular a timo, tá? Eu posso alternar, ó, ficar batendo aqui. Eu posso bater com esses ossinhos aqui dos meus dedos, ó, também, que até melhora como os gorilas fazem, né? Até tem mais efeito. Eu vou batendo. Outra maneira de estimular a timo é o próprio ato de eu abrir meu peito. Quando eu abro meu peito, quando eu inspiro abrindo o peito, ó, eu abro esse espaço. E por abrir esse espaço, ela tem a chance de se expandir mais. Então, não tem aquela frase que diz assim, né? Abre o peito, né? Expande o teu peito, enfim, vamos pra frente, né? Essas frases de expansão. Nada mais é do que isso, é trabalhar com a minha fisiologia. Eu expandi isso. Então, momentos que você tiver algum problema, que você sentir que você está se fechando, e é natural, a gente quer, na verdade, voltar para a posição fetal. E se a gente pudesse, a gente queria voltar para o útero, onde a gente se sentia mais protegido do que tudo no universo. Nesse momento que a gente não tem como fazer isso, né? Não dá mais para voltar para o útero, a gente expande, abre o peito, abre, né? E se você puder, mentaliza, você está se abrindo para o universo.
Você está se abrindo para as infinitas possibilidades. Você está se abrindo para tudo que puder chegar na sua vida e te trazer mais alegria, mais harmonia, mais saúde, mais bem-estar, mais tudo ou mais. Então, abra sempre esse peito, expanda, porque isso vai fazer muito bem para você. Isso vai fazer muito bem para as pessoas que moram com você, que convivem no seu trabalho e tudo mais. Outra forma de expandir, de melhorar a nossa fisiologia são os exercícios físicos. Quando eu trabalho os exercícios físicos, né, independentemente de qual seja, eu libero serotonina, então eu vou estar mais alegre, eu vou estar com os meus músculos mais despertos, com as minhas células mais despertas, com os meus órgãos mais despertos, eu bebo mais água, eu me alimento melhor, eu durmo melhor. Então o exercício físico, seja uma caminhada, seja um exercício de mais impacto, ele sempre vai melhorar a minha fisiologia. Principalmente, isso tem estudo, né, quando eu faço logo cedo, porque o efeito eu levo para o dia todinho. Quando eu faço ele logo cedo. Se eu não posso fazer cedo, não tem problema, mas faça. Encontre um horário para fazer. Eu estava super parada com a história da pandemia, eu resolvi que eu ia fazer 20 minutos de yoga todos os dias. Isso mudou a minha vida, porque eu estava completamente estática. E quando eu encaixei essa yoga, uma coisa aparentemente simples, eu mudei a minha fisiologia. Então, nesse nosso processo de mudança, de transformação, a gente precisa trabalhar a nossa fisiologia, mas só pelo processo mental muitas vezes a gente não consegue. Então vamos para o exercício, vamos prestar atenção na nossa postura, de vez em quando pesquisar, fazer posturas que abram o peito, né, exercícios que abram esse peito, para que a nossa fisiologia trabalhe a nosso favor, para que o nosso estado de espírito se junte, né, com o ânimo, com a força, com tudo que vem de um exercício, tudo que vem de eu mexer o meu corpo. Eu preciso mexer o meu corpo. Isso é uma lei universal, né, que um corpo em movimento, ele tende a ficar mais em movimento. Um corpo parado tende a ficar mais parado. Se a minha fisiologia está muito parada, eu vou querer ficar mais parada. Isso só vai me prejudicar. Então, que eu me movimente cada vez mais, que eu expanda cada vez mais. Um grande beijo, vamos trabalhar essa nossa fisiologia para a gente fazer essa transformação total. Fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!